Olá, eu sou a professora Thaisa Caroline Silva Rodrigues e hoje nós vamos começar a nossa disciplina de sensoriamento remoto. Como eu disse, meu nome é Thaisa Rodrigues, sou bacharel e licenciada em Geografia pela UFMA, mestre em sensoriamento remoto pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, doutora em Geografia pela Unesp de Presidente Prudente, professora adjunta 2 da UEMA-Sul, Campus Imperatriz, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFMA e coordenadora do Laboratório de Geotecnologias da UEMA-Sul. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o nosso plano de ensino dessa disciplina. A ementa conta com conceitos usados em sensoriamento remoto, estudo espectral de objetos sensores orbitais, interpretação de imagem, resoluções dos sensores, sistemas de posicionamento global, aplicações do sensoriamento remoto no planejamento e na gestão de recursos naturais. O objetivo geral de nossa disciplina é apresentar noções básicas sobre o sensoriamento remoto e suas ferramentas e técnicas. Dessa forma, nós a dividimos em 4 unidades. A primeira unidade tem como objetivo identificar o processo histórico e a evolução do sensoriamento remoto e conhecer e relacionar as características dos sistemas sensores. Os conteúdos que nós vamos ver é o que é sensoriamento remoto, origem e evolução do sensoriamento remoto, aquisição, características gerais, conceitos básicos, tipos de sensores e principais sistemas orbitais. Na unidade 2, nós vamos ter como objetivo específico conhecer sobre os princípios físicos do sensoriamento remoto e a interação entre energia eletromagnética e matéria. Aqui nós vamos ter um pouquinho mais de conteúdo. Nós vamos ver a parte física, a interação na região do visível infravermelho, reflexão, transmissão e espalhamento. Nós vamos ver conceitos de comportamento espectral, assinatura espectral, métodos de aquisição, entre outros conteúdos. Já na unidade 3, nós temos como principal objetivo aprender as características das imagens orbitais e os elementos de interpretação. E os conteúdos são as características das imagens orbitais, elementos que ajudam na interpretação, chaves de interpretação de imagens, aplicações de sensoriamento remoto e sistema de posicionamento global. Já na unidade 4, o nosso objetivo específico é apresentar para vocês as diversas aplicações de sensoriamento remoto no gerenciamento de recursos naturais. Aqui eu vou apresentar para vocês alguns trabalhos realizados por mim e pelo Laboratório de Geotecnologias sobre diversos temas. E, claro, alguns desses outros temas que a gente não colocar nos slides, eles serão contemplados no nosso material complementar. Nossos procedimentos de ensino, participação em atividades presenciais, leitura e interpretação dos fascículos e estudos de materiais disponibilizados. Nós vamos ter resolução de atividades no ambiente virtual e resoluções de avaliações presenciais também. E como é que vai funcionar as nossas avaliações? Na unidade 1, criação de um infográfico. Na 2 será um questionário. Na 3, questionário. E na unidade 4 também vai ser um questionário. Os nossos recursos serão apostilas digitais, referências bibliográficas, artigos. É muito importante também vocês buscarem, quando não entenderem determinado conteúdo, buscarem. O sensoriamento remoto tem muitas coisas na internet, anais do próprio evento de sensoriamento remoto brasileiro, muitos vídeos na internet, no YouTube, que pode deixar a nossa disciplina mais dinâmica. E vocês vão conseguir entender muitas coisas sobre o sensoriamento remoto através desses vídeos. E aí, agora a gente faz uma breve introdução sobre nossa disciplina. O que é sensoriamento remoto? Vocês já ouviram falar alguma vez sobre sensoriamento remoto ou essa é a primeira vez? Tem algum sensor remoto perto de vocês? Será que tem algum sensor remoto e a gente nunca se deu conta de que, nossa, isso é um sensor remoto? E como que a gente pode caracterizar um sensor remoto? Então, aqui a gente coloca 3 grandes exemplos, como os nossos olhos, que é um sensor remoto. Eu vou conseguir capturar informações à distância por meio dos meus olhos. Eu consigo, por meio de um telescópio, capturar informações da Lua, informações à distância. Eu consigo, por meio de uma câmera fotográfica, capturar informações à distância, sem que eu precise ter contato
de imediato ou direto com aqueles objetos. Então, a base do conceito de sensoriamento remoto é essa: a aquisição de informações de um determinado objeto ou fenômeno sem que eu tenha um contato direto com eles. É claro que esses conceitos vocês vão perceber que eles vão variando ao longo do tempo e tornando-se mais complexo e melhorando também. Então, lá em 87, Elan King ele vai dizer que, é isso que Cohen disse em 83, porém, o que o sensor vai capturar são essas mensurações, as mudanças que um determinado objeto sofre quando ele está sendo ali colocado a uma determinada força, sendo ela eletromagnética, acústica ou potencial. E Jensen, em 2009, ele vai além quando ele diz que é o registro da informação nas regiões do ultravioleta, visível, infravermelho próximo e micro-ondas do espectro eletromagnético, sem contato direto com eles, porém por meio de instrumentos. E aí, quais seriam esses instrumentos? Câmeras, scanners, lasers, dispositivos lineares e por aí vai. Então, o sensoriamento remoto, ele está ali no meio e contemplando várias ciências, né? Não só as ciências biológicas ou exata, mas também as ciências sociais, as ciências físicas, né? Então, o sensoriamento remoto, ele vai conversar com muita gente. Ao mesmo tempo que eu posso usar nos meus estudos de geografia, eu também posso usar nos estudos da biologia, eu posso usar nos estudos da física, eu posso usar nos estudos das ciências sociais, eu posso usar nos diversos estudos. Então, é uma ciência, é um conjunto de ferramentas totalmente interdisciplinar, que não cabe só a geografia, né? Eu falo geografia por ser geógrafa. Não cabe só a geografia, mas eu vou ter a engenharia florestal, eu tenho a agronomia, eu tenho a biologia, eu tenho uma gama de pessoas que fazem uso do sensoriamento remoto para os seus estudos. E o sensoriamento remoto é tão lindo, como eu digo, eu sou tão apaixonada por ele, que a gente vai ter aí ele enquanto ciência ou arte. Ciência porque ele tem uma fundamentação teórico-metodológica pronta que a gente utiliza, e arte porque quando a gente trabalha com cores, a gente trabalha com composição de imagens, e aquela composição a gente pode usar diferentes cores, e tudo isso vai dando um tom artístico, um tom bonito também àquela imagem. Apesar de que dentro da academia o sensoriamento remoto é visto como uma ciência, tá? Mas a gente também, como o Jensen, em 2009, coloca lá em seu livro, ele vai ter esse lado artístico também. Então, essa imagem, ela traduz muito bem o que é o sensoriamento remoto. A gente vai ter uma fonte primária de energia, a radiação eletromagnética, que é a luz do Sol, que é essa fonte. A gente vai ter objetos na superfície terrestre. Essa radiação eletromagnética entra em contato com esses objetos e ela é refletida para esse satélite, para esse sensor. E esse sensor, ele vai mandar essas informações para uma estação de recepção que vai estar aqui na Terra. E aí, aqui eu trago essa ilustraçãozinha para nós vermos que os objetos são os mais diversos. Eu posso estar trabalhando com uma área rural, mas eu também posso estar trabalhando com uma área totalmente urbana, corpo hídrico, concreto, asfalto. Então, o sensoriamento remoto ele é muito dinâmico e ele vai trabalhar com diversas áreas. Aqui, só para a gente ver uma imagem de satélite do Landsat 9, família Landsat, diria eu, a família mais importante, que estuda desde 1972 esses lugares por meio de imagem de satélites. Claro que há uma evolução até chegar no Landsat 8 e Landsat 9 dessas imagens. Então, hoje no Landsat 9, nós temos imagens com melhor qualidade, melhor resolução espectral, melhor resolução espacial, a resolução temporal, radiométrica melhorou bastante, coisas que a gente vai ver no decorrer da nossa disciplina o que é, né? Então, o sensoriamento remoto, ele está ali. Ele faz parte das geotecnologias, como também ele faz parte do que a gente chama de geoprocessamento. E o geoprocessamento é isso, essa parte mais ampla. São as técnicas matemáticas e computacionais que a gente usa para o tratamento de informações geográficas. E aí, o sensoriamento remoto, ele está dentro ali do geoprocessamento. Vai ter uma parte dentro do geo que a gente estuda só as imagens de satélite, os radares, os modelos digitais de elevação, numéricos de terreno também.
E essa mulher aí, em 1960, quando começou esse processo de evolução do sensoriamento remoto, o uso de pombos com máquinas, né? O uso de lá em 1945, 43, quando começa-se a pensar também no infravermelho próximo, quando a gente já começa a usar filtros de infravermelho, principalmente Segunda Guerra Mundial, né? E aí ela pensou, pera, a gente não pode chamar isso só de aerofotogrametria. Se eu trabalho além da área do visível do espectro eletromagnético, eu tô indo aí para áreas do infravermelho, pô. Então, eu não trabalho só com aerofotogrametria. A gente tem que criar um outro termo para isso. E aí, ela chama Evelyn Prout, junto com seus colaboradores, que eram outros autores, ela surge com o termo sensoriamento remoto. E em 1972, eu costumo dizer que a gente tem um marco muito importante, porque é o lançamento do Landsat 1, como eu disse, é a família mais importante de satélites ambientais, né? Então, no começo, o Landsat 1, ele tinha essas imagens e elas não eram gratuitas, hoje são totalmente gratuitas, e a gente adquire no site da NASA, no Earth Explorer, ou no próprio site do INPE também. Aqui uma imagem já do Landsat 5, que é o Landsat que a gente mais trabalha, né? Porque ele vai ter imagens aí de 30 metros, nessa composição que a gente está vendo, então a gente percebe aqui expansão urbana, ao mesmo tempo que a gente vai perceber que, em decorrência dessa expansão urbana, a gente vai ter um processo de desmatamento. Nós vamos ter as atividades presenciais, que o objetivo é socializar conceitos e aplicações do ensino remoto, dividir a turma em grupos de no máximo 3 alunos. Os grupos devem procurar aplicações em artigos e, posteriormente, devem socializar sobre o artigo com a turma, apontando o objetivo, metodologia e os resultados. É uma atividade que eu sempre faço nas minhas turmas de sensoriamento remoto, por quê? Porque principalmente vocês podem buscar artigos no site do Simpósio de Sensoriamento Remoto, nos anais. E é importante nós sabermos o que os outros estão estudando sobre sensoriamento remoto. Qual metodologia que eles estão aplicando? Qual é o objetivo do trabalho? Será que foi alcançado com esses resultados? Então, é muito interessante a gente começar a praticar isso, a ler mais artigos científicos na área que a gente está estudando. Eu espero que eu tenha sido breve, é a nossa aula inicial. Eu tentei passar para vocês conceitos amplos do que a gente vai estudar no decorrer da nossa disciplina. Como eu disse, é muito importante que vocês usem o material complementar, mas que vocês vão além também deles. A internet tem muita coisa disponível sobre. Estou à disposição de vocês. Essas são nossas referências. E muito obrigada.